Olá, bom dia a todos. Meu nome é Pabline Rezena, sou responsável por eventos aqui na Thomson Reuters e, em nome da companhia, quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre como fechar mais negócios no mercado cada vez mais competitivo, com a participação de Leandro Ramos, da agência Javali, e Camille Rabelo, da Escola Exchange. Para moderar este encontro, Jeane Avelar, da Thomson Reuters. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições do webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Jeane Avelar. Olá, bom dia. Bacana voltar a falar desse assunto que nós começamos a tratar dele na FENALO, na sala de inovação, e foi bem interessante. A gente gostaria de ali ter tido mais tempo para estar conversando, aprofundando um pouco mais nas temáticas. Eu acho que é um assunto que interessa a todos nós. E hoje a gente vai ter essa oportunidade. Nosso encontro está marcado para ser de 1 hora de duração. Então, fiquem super confortáveis, que a gente vai dar espaço para que vocês perguntem. A ideia aqui é juntar super especialistas, pessoas que nós conhecemos, já trabalhamos juntos, temos a total certeza da qualidade do trabalho, que é a Camille, da Escola Exchange, o Leandro, que trabalha com a agência Javali. São pessoas que a ideia foi juntar o processo de marketing junto com a disciplina comercial para formar grandes equipes de performance dentro do escritório comercial dentro do escritório de advocacia na área comercial. E aí eu acho que a gente pode deixar já alguns pontos combinados aqui, que não tem uma receita de bolo, né? Acho que a gente precisa praticar escuta, praticar tentativa, vai ter assuntos que vão ser pertinentes à sua realidade, tem outros que a gente precisa adaptar, mas a ideia é passar insights macro, baseado em pesquisas, baseado em fatos, da ciência que é a venda, né? A venda, ela não é nativo, não é um processo genético, ela é, na verdade, desenvolvida através de muita técnica e muita disciplina e treinamento. Bom, não vamos enrolar mais, eu acho que a gente já pode começar com as perguntas, e eu queria ouvir o Leandro num ponto que sempre a gente se questiona, né? O que vem primeiro, o marketing ou as vendas, o time comercial? Qual a sua opinião, Leandro? Olá, pessoal, bom dia. Obrigado, Jeane, pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado também, Pabline. Bom, a gente começa com uma boa pergunta, né? O que vem primeiro, né? Marketing ou vendas? É mais ou menos a mesma história, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? E essa é uma pergunta importante porque ela tem uma estratégia por trás. E certamente o marketing ele tem que estar estruturado para a venda acontecer. Né? O que a gente nota que os escritórios ao longo dos últimos anos começaram a se preocupar mais com a geração de negócio, porque o mercado começou a ficar mais competitivo. E aí um caminho natural foi que eles começaram a investir mais em marketing. E aí, ao investir mais em marketing, criaram a expectativa que o marketing também tinha que vender, ou seja, gerar negócios. E aí é uma confusão muito comum, que ainda ocorre na maioria dos escritórios, inclusive nas grandes bancas. Mas é importante a gente separar as funções. Cabe ao marketing criar a marca do escritório, entender quais são os diferenciais da banca, criar uma estratégia de comunicação e posicionamento. Já na esfera de vendas ou ainda de business development, que é um termo bastante usado no mercado de jurídico, de professional services, cabe à venda aprofundar as demandas individuais de cada cliente e aí sim, depois você ter a geração de negócios. Então, são duas áreas distintas que têm que trabalhar em conjunto, mas que têm papéis diferentes. Né? Evidentemente que um bom marketing é capaz de gerar demanda, sobretudo na advocacia, que a gente não pode fazer prospecção, mas cabe a vendas entender mais a fundo as demandas e ajudar, né, sobretudo na área de BD, ajudar o sócio a fechar o negócio. O que você pensa a respeito disso, Camille? Sua visão é parecida? Tem algo a complementar? Eu acho que é bacana ver a parte da disciplina comercial, porque a gente acredita que o marketing tem como papel nessa história. Perfeito.
Eu acho que durante muito tempo a visão que as pessoas tiveram de marketing, né, era uma visão de que o marketing tinha única e exclusivamente essa responsabilidade de posicionamento da marca para o mercado, né, de olhar para o branding. Eu já tive muitas discussões saudáveis com diretores de marketing enquanto diretora de vendas, né? Para quem está participando aqui e ainda não me conhece, meu nome é Camille Rabelo, eu sou uma profissional que tive uma jornada muito linear na área comercial, né? Então, passei por praticamente todas as posições na área comercial, fui pré-vendedora, vendedora, supervisora, gerente, diretora comercial, liderei um time de quase 140 pessoas, então você imagina que essa interação com o marketing era uma interação constante. E eu vi essa transição acontecer, né, desse posicionamento do marketing com uma visão de marca, de posicionamento da marca para o mercado, e o marketing, que é o que a gente chama de marketing de performance, né? O marketing que faz a geração de demanda para vendas. E talvez por isso essa confusão que o Leandro acabou de comentar, de algumas pessoas que talvez comecem a implementar isso, acharem que o marketing tem essa responsabilidade. Gerar demanda é diferente de fechar negócio, né? Gerar demanda é trazer pessoas que estejam interessadas em conhecer a sua solução, em conhecer o seu serviço, e entender como é que você pode ajudar a resolver problemas, a destravar problemas, mas não é vender, né? Então, a venda realmente requer um profissional especializado e, bem como todas as outras áreas, um profissional técnico, né? Venda não é dom, venda não é arte. Muitas pessoas acham até hoje que a pessoa precisa nascer com o dom da venda, precisa vir de uma família de vendedores, precisa ser uma pessoa extremamente comunicativa para vender. Quando, na verdade, a venda é ciência, a venda é técnica, a venda é método, né? Então, são realmente áreas muito complementares, mas, de fato, na minha visão, também concordo com o Leandro. Primeiro, a gente precisa estruturar o marketing, primeiro, a gente precisa estruturar o posicionamento da marca, primeiro, a gente precisa criar uma estratégia de geração de demanda que justifique ter um vendedor, né? Para atender essa demanda e converter isso em negócio. Boa, esse ponto que você colocou, e eu também concordo integralmente com o Leandro, são papéis diferentes, e quanto mais cedo o escritório de advocacia entende cada um o seu papel, a sua função, o seu role, mais fácil a gente consegue ter a performance acontecendo. E aí é isso que eu volto ao primeiro ponto que eu tinha pensado em trazer para você. Qual é o primeiro passo, então, para estruturar uma máquina de vendas que é escalável? E queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal qual é o conceito de venda escalável. Boa, excelente. Tem muita gente que usa o termo, né, máquina de vendas, né? Eu quero criar uma máquina de vendas, eu quero criar uma operação de vendas replicável, escalável. E quando a gente fala de máquina de vendas, eu gosto sempre de fazer um paralelo ali com a visão que a gente tem de indústria, né? Então, olhar para a operação comercial como se fosse um chão de fábrica, né? Existe ali um input que vai para a maquininha, que tem um output que é um produto semi-acabado ou um produto acabado. Na área comercial é a mesma coisa. Eu tenho ali na maquininha o meu fornecedor, que normalmente ali vai ser o Leandro, nesse caso, ele vai me trazer, né, uma matéria-prima que eu vou precisar desenvolver, eu vou precisar trabalhar. Nem sempre eu vou colocar essa matéria-prima na maquininha e vai sair uma venda, né? Então, pode ser que eu coloque ali na maquininha e saia um produto semi-acabado. O que seria esse produto semi-acabado? Um lead qualificado, né? Eu qualifiquei, ele tem perfil, dá para a gente dar um próximo passo com ele, a gente pode seguir, mas eu ainda preciso passar por outras maquininhas antes de ter o output final, que é o meu produto acabado, que é a minha venda. Então, quando a gente fala de uma operação comercial, eu posso ter vários formatos, já começa por aí. Eu posso ter um formato onde eu tenho um pré-vendedor, esse pré-vendedor faz esse produto semi-acabado, né? Ele vai qualificar, ele vai conversar, vai ter o primeiro contato. E em algumas operações, esse pré-vendedor, por exemplo, está abaixo do Leandro e não abaixo de mim. Em algumas operações, o pré-vendedor, né, um SDR que a gente chama, ele vai estar abaixo do próprio marketing.
Então, o marketing vai coordenar essa pessoa que faz o primeiro contato, que qualifica e garante que aquele lead realmente está qualificado para marcar para um especialista, né? Que pode ser aí o advogado comercial conversando com esse lead. Uma vez passado o bastão, eu tenho a figura ali do especialista que vai conversar e vai ter várias etapas, pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, tem operações que têm um nível de complexidade tão grande que tem 6 etapas para fechar um negócio, ele vai ter várias etapas no processo comercial até fechar uma venda. Então, eu tenho um formato de esteira de especialização, né? E ali, dali, depois que ele fecha, pode ser que ele passe o bastão para uma outra área, que em algumas operações é chamado de CS, né, de Customer Success, que numa operação jurídica pode ser efetivamente o advogado que vai cuidar daquela causa, que não necessariamente é o advogado que fez uma venda num processo comercial tradicional, tá? Agora, eu posso ter um formato que a mesma pessoa que recepciona esse lead que o Leandro mandou é a pessoa que qualifica, é a pessoa que vende, é a pessoa que entrega. Eu posso ter um formato que a gente chama, que é mais inovador hoje, né, que é o formato de Sales Pod, que são equipes multidisciplinares, são squads, né, que começaram a ser desenvolvidas mais no Spotify, na HubSpot, né, empresas ali que atuam mais com tecnologia, que estão mais ambientadas, inclusive, com isso, e que você tem uma equipe multidisciplinar nessa máquina de vendas, né, nesse time que você quer escalar. Então, eu tenho uma equipe que trabalha ali em grupo, em conjunto. Independente do formato que a operação vá implementar, o mais importante eu só consigo escalar uma operação comercial quando eu escalo o conhecimento das pessoas que sabem fazer. Então, eu sempre falo o seguinte, você vai contratar o marketing começa primeiro, certo? Beleza. Você não é especialista em marketing, você vai contratar ali o Leandro para apoiar, por exemplo. E aí o marketing vai fazer todo esse trabalho, desde o trabalho de posicionamento de marca, estratégia de geração de demanda. No momento em que você precisa escalar o comercial, a melhor coisa que você pode fazer é você, enquanto especialista, que conhece da tua solução, que conhece do teu serviço, que sabe falar muito bem dessa solução, estudar vendas, estudar vendas, estudar técnicas de vendas, né? No evento, inclusive, eu citei algumas que o pessoal ficou assim, cara, eu nunca ouvi falar disso, né? Malha, uma pessoa levantou a mão falando que sabia SPIN, só que SPIN é uma metodologia de 1988, gente. É a coisa mais antiga na linha do tempo de vendas, é o SPIN Selling. Não estou dizendo que não é para você usar, mas existem coisas muito mais inovadoras, né? Então, estudar Challenger, estudar Jolt, estudar programação neurolinguística, estudar método Harvard de negociação, estudar técnicas de vendas e negociação, para que você, enquanto especialista, aprenda a vender a sua solução da melhor maneira. E depois que você fizer isso, aí vem o bendito playbook, que a gente fala tanto, né? O playbook de vendas. É formalizar tudo isso num manual do vendedor, para que na hora que você contrate alguém para fazer o que você faz, isso esteja devidamente playbookado. As pessoas vão saber qual é o processo e quais são as técnicas que precisam ser utilizadas. Super interessante esse ponto que você trouxe, porque conhecendo já o mercado jurídico, a gente está nessa realidade há bastante tempo, e a gente percebe que retenção de talentos e manter o conhecimento de determinada área do escritório, que pode ser com certeza área comercial, é um desafio, porque os processos eles estão na cabeça de cada profissional que está ali atuando. Então, pessoal, o playbook de vendas que a Camille trouxe aqui é a forma de você documentar, registrar. Isso pode ser em PDF, pode ser no sistema, pode ser aonde for. Qual é a melhor metodologia de vendas? O que você tem de valor agregado? Qual é o diferencial do seu escritório? E como isso pode gerar mais negócios? Então, o playbook ele é como se fosse um caminho a seguir das melhores práticas que já foram testadas e trouxeram resultados. Legal, Camille, eu concordo. Eu acho que o processo da venda ele tem que ser todo repassado para alguém. Se você não consegue explicar como é que é o seu processo de venda, tem um gap na operação. É isso aí. Bom, Leandro, e agora eu queria a sua opinião nesse assunto. Estruturar a máquina de vendas escalável, a Camille, acho que ela trouxe bem, explicou para o nosso pessoal o que é uma venda escalável no conceito científico e teórico. No seu dia a dia de marketing, que dificuldade você vê ou expectativa? Você vê que o pessoal tem uma expectativa do marketing diferente do que a teoria comercial entende como boas práticas?
O papel do marketing também é vender, eu acho que você já falou um pouquinho, mas eu acho que ele podia aprofundar um pouquinho nesse assunto. Perfeito, Jane. Eu acredito que o marketing dentro do mercado jurídico vem mudando bastante, né? Primeiro que os escritórios estão cada vez mais entendendo que é importante fazer marketing. Segundo, que teve há 2 anos atrás uma mudança, né, de regulamentação com o provimento 205/2021, a OAB passou a permitir uma série de ações que antes não eram permitidas, como, por exemplo, fazer anúncios. Então, que a gente vê que de 2021 para cá, né, e também teve toda a questão da pandemia, os escritórios começaram a investir mais em marketing. Mas eu noto que ainda a expectativa com relação a marketing ainda carece de ajustes. Por exemplo, a gente, num primeiro momento, viu escritórios que não faziam nada, sobretudo no ápice da pandemia, começaram a fazer muito webinars, né? Começaram a produzir muitos conteúdos, né? E certamente o marketing jurídico é pautado em marketing de conteúdo, não tem como, né? Até porque a base do marketing jurídico é o conteúdo do advogado e do escritório, né? Afinal, eu vou construir confiança a partir do conhecimento do saber jurídico, né? De advogados e advogadas. Ocorre que, por outro lado, a gente tem um excesso de conteúdo hoje. Eu sempre digo para os nossos clientes aqui na Javali, eu tenho muito mais séries no Netflix que eu consigo acompanhar, muitos episódios de podcast que eu consigo ouvir, muito mais posts de texto que eu consigo ler. Então, só produzir conteúdo não adianta mais. Um escritório que começa, né, quando sai uma notícia, ele quer dar a notícia primeiro que o valor econômico, eu brinco que ele está entrando na competição errada. Porque o valor econômico é um veículo de mídia de alto alcance e de velocidade. E não vai aprofundar uma matéria jurídica. Por outro lado, um escritório pode pegar aquela notícia que saiu rápido e depois decupá-la, né, trabalhá-la em outros formatos. Né? Então, eu entendo que às vezes a ansiedade, né, de divulgar uma nota rápida é importante. Eu não estou dizendo que isso necessariamente não deva ser feito. O que eu estou dizendo é que fazer só isso, dizendo que a gente está fazendo marketing jurídico, definitivamente estamos fazendo marketing jurídico de uma forma limitada. Os escritórios deveriam gastar mais energia na produção de conteúdos autorais, em conteúdos que vão ser consumidos no formato e no momento que o cliente quer. E qual que é o formato e o momento que o cliente quer? Eu não sei, a gente tem que perguntar para o cliente. Não adianta a gente querer adivinhar, né? E o que a gente vê é que, às vezes, boas iniciativas de marketing jurídico são feitas, rapidamente são copiadas, e aquilo que era legal, eventualmente, amanhã deixa de ser tão legal. Então, uma coisa que eu vi acontecendo muito nos últimos anos foi os escritórios começaram a produzir podcasts, né? Sim, podcast é um formato que no Brasil ganhou muita notoriedade um pouquinho antes da pandemia, né? E cresceu bastante. Com a pandemia, quando as pessoas estavam em casa, diminuiu o consumo, agora volta novamente. A grande questão é que eu vi proliferar bastante podcasts de escritórios de advocacia, só que podcasts esses, que muitas vezes era um monólogo, era só o advogado falando, podcasts que tinham uma duração muito extensa, que abordava... Né? Não ajuda para... Não mostra o valor do autor. Podcasts muito técnicos, e aí a gente viu que muitos começaram a produzir, inclusive as grandes bancas depois pararam. Por quê? Porque não estava dando resultado, né? E assim, mais uma vez, podcast é uma baita estratégia, né? Pode ser uma tática, na verdade não é estratégia, mas a grande questão é eu fazer podcast porque está na moda, não é legal. Assim como o webinar já foi, o pessoal já abandonou, podcast ainda está muito presente, né? Então, o que eu noto é que a expectativa com relação ao marketing, ela aumentou, que eu acho que é muito positivo, mas a gente nota ainda muitas coisas que são operacionais e táticas sendo chamadas de estratégia. E para eu ter uma boa estratégia de marketing jurídico, eu tenho que ter uma boa estratégia de negócio. E esse é o ponto. Muitas vezes eu noto sócios de escritórios que estão muito bem consolidados no mercado, mas que não têm uma clareza de negócio. E se eu não tenho uma clareza de negócio, eu não consigo ter uma clareza de marketing, de vendas, enfim. Então, a gente muitas vezes tem que dar um step back, ou seja, tem que voltar atrás, repensar o negócio. Lembrando que a gente está num mercado que é cada vez mais competitivo, cada vez mais a gente vai ter players não jurídicos entrando nesse mercado e cada vez mais escritórios, né, com 1, 2 advogados pegando trabalho de escritórios de bancas muito bem consolidadas. Porque o cliente,
ele tem muito mais opções e o que eu observo é que o cliente está muito mais aberto a testar novas soluções jurídicas. Concordo. Eu observo isso também, eu observo que o mercado médio dos escritórios médios e até os pequenos, eles estão tendo mais relevância e pegando contas interessantes que antes eram tradicionalmente passadas para as grandes bancas de advocacia, né? Hoje você vê que está mais competitivo. O fato é que o que a gente fez nos últimos 10 anos não vai ser o que nós faremos nos próximos 10. Acho que é essa provocação que a gente quer trazer aqui, pessoal, não no intuito de vou ter que refazer tudo que foi feito até aqui, mas pensar se está passando a mensagem correta, se a quantidade de clientes que você está entrando é suficiente, se a qualidade dos seus clientes eles são. Isso passa muito por uma estratégia de revisão, esse passo atrás que o Leandro falou. Bacana, acho que a gente trouxe pontos interessantes aqui. E também, pessoal, até estimular vocês, caso não tenha ficado claro, vocês têm alguma dúvida, pode mandar as perguntas agora, a gente vai acessar e vai guardar um finalzinho para estar respondendo a todas que forem possíveis. Bom, aí o Leandro falou bastante sobre essa questão de ver se o resultado está acontecendo, saber onde quer chegar, né, que é a famosa meta. E aí eu acho que é uma área bastante legal para a Camille falar, como ela recomenda que os escritórios avaliem o resultado das pessoas que o escritório contrata no comercial. Tem uma dica também, uma orientação, como avaliar esse time comercial? Boa. Tem a forma com que a maioria das pessoas acaba fazendo quando começa a gerenciar, né, equipes comerciais, e tem a forma com que a gente deveria, de fato, fazer, e que gera muito mais inteligência comercial e pontos de melhoria no nosso processo e nas metodologias que a gente vai aplicar. Existem, na verdade, dois fatores que são básicos ali que a gente precisa avaliar, que são fatores de produtividade e fatores de resultado, né? Então, eu posso avaliar, por exemplo, alguns elementos qualitativos e quantitativos no processo. Se eu estou falando de um pré-vendedor, eu teria que avaliar, por exemplo, o tempo de primeira resposta, porque a gente sabe que quando um lead levanta a mão, quanto mais rápido você entra em contato com ele, maiores são as chances de conversão, né? Então, se eu falar com alguém que levantou a mão, né? O Leandro fez um mega... Eu falo Leandro porque ele é persona aqui de marketing, tá? Mas o Leandro fez ali um mega trabalho, aí trouxe 1.500 leads para a gente trabalhar, só que nisso que essa pessoa levantou a mão, a gente demorou 24 horas, 48 horas, 72 horas para falar com ele. Isso impacta diretamente na taxa de conversão. Então, se você entra em contato nos primeiros 10 minutos, existem estudos que comprovam que existe diferença entre você entrar em contato nos primeiros 10 e nos primeiros 4 minutos. Entre 4 e 10 minutos, a taxa de conversão já cresce. Então, se você entra em contato em 4 minutos, do momento que essa pessoa levantou a mão, a sua taxa de conversão ela pode ser potencialmente maior. Então, isso é um indicador, por exemplo, que a gente deveria analisar. Analisar volume de atividades, volume de ligações, volume de e-mails enviados, WhatsApps enviados, né? Então, aqui a gente está falando muito mais de produtividade, né? O quão produtivo aquele profissional qual é o nível de qualidade que ele está colocando naquele trabalho em tempo de primeira resposta ou em volume de atividades que ele realiza. Agora, volume de atividade não é tudo nessa vida, né? A gente precisa avaliar o quanto essa pessoa consegue realmente converter. E aí a gente olha para o resultado final de quantas agendas ela fez, de quantas reuniões ela fez, de quantas vendas ela efetivamente conseguiu realizar. Só que qual é a grande miopia, né, nesse processo de olhar o que a gente chama de lag indicators e lead indicators, né, indicadores ali que vão avaliar a produtividade e resultado final, é que nem sempre esse indicador ele está ruim porque aquele profissional é ruim. Às vezes aquele número está ruim porque o profissional está seguindo uma orientação do playbook que foi estabelecido naquela operação. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer para analisar a performance de alguém, principalmente em relação a resultado, né, não a produtividade em si, mas a resultado, é o quanto essas pessoas estão, de fato, seguindo o playbook. O quanto elas estão seguindo o processo. Recentemente, eu conversei com alguns escritórios jurídicos que vieram justamente através do evento, né? E o que eu pude perceber é que as pessoas seguem realmente processos muito diferentes. A gente tem pessoas aqui que seguem um processo, fazem X reuniões, outras fazem só uma,
Uma faz uma reunião e já fecha, outra faz 3 reuniões para fechar. Uma tem um tipo de técnica, né, que eles já treinaram, outras não têm. Então, vários escritórios que eu conversei tinham realmente processos diferentes e metodologias diferentes para vender. E vendiam, né? Não quer dizer que elas não vendam, só que uns vendem mais do que os outros. Então, o papel do gestor é justamente mapear esses vendedores que vendem mais e mapear qual é o processo que ele segue, quais são as técnicas que ele usa. E aquilo ali deveria ser o nosso playbook. Então, quando eu avalio a performance de um vendedor, eu não deveria falar assim, olha, Jeane, parabéns, você bateu 110% da meta, toma o teu bônus. Olha, Leandro, vamos ter que entrar num PIP aqui, num plano de recuperação, porque você tinha uma meta de X e você entregou 80% da sua meta. Que pena, não é verdade? E simplesmente não investigar. Por que o Leandro entregou 80? Por que a Jeane entregou 110? O quanto do que a Jeane está fazendo está alinhado ao playbook e o quanto do que o Leandro está fazendo está alinhado ao playbook. Em algumas operações, a gente descobre, por exemplo, que o Leandro é um cara extremamente Caxias e o Leandro segue o playbook como a bíblia da vida dele, né? E ele seguiu o playbook bonitinho e bateu 80% da meta com o mesmo volume de oportunidade que a Jeane recebeu. E a Jeane, uma loba solitária, que faz as coisas do jeito dela, não quer seguir playbook, não quer fazer o que está escrito no playbook. Ela até usa algumas coisas que estão lá, mas tem algumas adaptações que a Jeane faz. Ela tem uma etapa a mais no processo, ela criou isso. Da cabeça dela, ela resolveu fazer uma etapa a mais no processo. Ela usa um outro PPT para apresentar, que não é o que o Leandro usa, que está no playbook. Ela usa uma técnica de venda que nem ela sabia que era uma técnica de venda, a maioria não sabe, faz alguma coisa e acha que eu sou muito bom nisso, né? Quando você vai ver aquilo ali já foi playbookado por algum especialista, provavelmente fora do Brasil, que a maioria das técnicas de venda são desenvolvidas fora do Brasil, mas já foi mapeado, aquilo ali tem nome, aquilo ali tem passo a passo, e a Jeane faz. Então, meu papel enquanto líder é entender o quanto essas pessoas que não entregam e entregam estão seguindo o playbook. Porque se a Jeane não segue e supera a meta, tem alguma coisa que a Jeane faz de processo ou metodologia que deveria ter sido diagnosticado, playbookado e ensinado para o Leandro. Né? Então, assim, acho que a grande orientação que eu dou para todos vocês aqui é não se prenda única e exclusivamente ao resultado final das pessoas. E sim ao processo. Como é que elas chegaram nesse resultado? Se foi ruim, o que ela fez? Se foi bom, o que ela fez? Porque é justamente esses pontos positivos que os outliers fazem, né, no dia a dia, que a gente precisa tangibilizar. A gente precisa transformar conhecimento tácito que está na cabeça dos melhores advogados, né, dos melhores vendedores, em conhecimento explícito para todo mundo. E é um conceito de ser escalável, é a mesma coisa de você replicável, de você reter o conhecimento. Camélia, Pode falar, Leandro. Não, o que eu ia comentar é que esse ponto da Camélia é muito importante, porque dentro dos escritórios, que a gente mais vê são aqueles sócios chamados de rainmakers. É aquele sócio que faz chover, ou seja, ele gera negócio, ele é bom, só que ele não ensina para ninguém. Às vezes não ensina porque nunca parou para pensar que nem todo mundo tem o método dele, ou às vezes não quer. Infelizmente, isso é um fenômeno muito comum. Às vezes o sócio de uma área tem um método que funciona e existe uma dificuldade em replicar esse método para outras áreas do escritório. Isso é uma grande realidade, precisa ser. Muitos escritórios, aliás, a grande maioria tem essa dificuldade. Sócios que são bons em vender não querem ensinar, até dentro sócios da mesma área a vender ou ainda de outra área, né? Seja aí por disputas internas, modelos de remuneração, vaidade, enfim, uma série de outros elementos. E isso ocorre na advocacia no mundo inteiro, não é só no Brasil também não. Mas isso precisa mudar, porque escritório é uma empresa. Escritório tem que fazer o que a Camila está falando, tem que ter processo de venda. E processo de venda tem que ter um playbook, um manual, né? Sem contar que é algo também que a gente ocorre, que a gente vê escritórios muito bem sucedidos, que o sócio construiu o escritório, sabia vender e ele quer se aposentar. E ele não consegue aposentar porque os sócios que vieram atrás dele não aprenderam com ele a vender. E ele não ensinou, ele não documentou. Né? Tem a questão da vaidade, que eu falei, da disputa, mas também tem, às vezes, a falta do olhar, que eu acho que até é um motivo. E o que a gente vê, né, Giane, de escritórios que estão na segunda, terceira geração e que não vão
continuar provavelmente nos próximos anos, porque não conseguiram formar uma geração de sócios que saibam vender, é muito grande. E antigamente a placa forte vendia, hoje só a placa forte não vende mais. Então tem que saber vender. Ou seja, só o branding, só a marca, a partir de agora, não vende mais. Antigamente, só ter uma bela placa ajudava muito. Eu não estou dizendo que ter uma marca não tem importância. Muito pelo contrário, a marca continua tendo importância. Só que eu tenho que ter processo de venda. E processo de venda é o que a Camélia acabou de dizer, gente. Tem que documentar. E isso é um trabalho que às vezes é chato, é duro, né? Porque a gente às vezes faz algo de maneira Eu que o diga, Leandro, que é o que eu faço todo dia, das 6 às 8 da manhã. E é mudar a cultura, né, pessoal? Mudar a cultura é muito difícil, né? Tem que mudar a cultura do escritório no sentido de, a partir de agora, o líder vai dar o exemplo que nós seguimos uma metodologia, porque a ideia é que o escritório tenha um formato de vendas escalável numa máquina de vendas escalável. É isso que você quer dizer? Mais ou menos só para... Leandro, eu vou defender um pouquinho aqui os advogados, porque assim, mesmo que ele queira, e aí assim, óbvio, né, tirando as exceções ali de advogados, como você mencionou, que talvez por uma questão de ego, por querer continuar se sentindo a pessoa que é a última Coca-Cola do deserto dentro do escritório, que é a pessoa que traz as melhores contas, obviamente que isso sempre vai existir, mas eu imagino que a gente deve lidar muito com pessoas que até gostariam, sabe, de replicar, gostariam que outras pessoas aprendessem. Só que não é fácil, gente. Não é fácil. Porque, vou falar para vocês, eu trabalho com vendas há quase 20 anos. Eu sou especialista em vendas. Todas as metodologias que você possa imaginar, eu já estudei e conheço. E o meu trabalho é justamente ouvir uma reunião, Leandro, ouvir uma reunião de vendas, e mapear quais foram as técnicas utilizadas e quais são as opções, por exemplo, ali de uma pergunta que ele fez que poderia ser adaptada para uma outra pergunta e criar um roteiro de vendas flexível que outra pessoa consiga utilizar. Alguém que não tem domínio de técnica não consegue fazer, gente. O máximo que ela vai fazer é transcrever o que ela disse. Ela vai falar assim, bom, eu vou transcrever aqui o que eu falo, você lê e entende aqui o que eu falei. Só que ela não vai conseguir transportar aquela conversa para uma metodologia. Então, quando o advogado, por exemplo, faz algumas perguntas para o cliente dele, eu, que sou especialista, vou tentar identificar. Essas perguntas se encaixam em GPCT, se encaixam em Bunch, se encaixam em Spin, se encaixam em quê? Esse argumento que ele usou se encaixam em Jolt? Ou esse argumento que ele usou, ele é um argumento de uso de técnicas de programação neurolinguística? Ele é um argumento de gatilhos mentais? Ele é um argumento de challenge? Ele é uma educação do lead? O que é? Então, é muito difícil, gente, assim, até para quem quer, para quem fala assim, nossa, meu sonho é passar tudo que está na minha cabeça, tudo que é tácito para um conhecimento explícito. Não é uma tarefa fácil, porque vai depender também do nível de conhecimento técnico de vendas que esse profissional tem, o que a maioria acaba não tendo. É muito aprende com o tempo, né? Com certeza. Ó, o Vinícius está falando com a gente aqui, Vinícius Honorato. Obrigada, Vinícius, pela pergunta. Ele está colocando o que indicam como método de vendas para melhorar fechamentos de contratos de PJ, pois entendo que o processo de venda para PF é bem diferente do PJ. O que vocês acham? Quem quer colocar? Essa é uma pergunta interessante. Boa, excelente. Vou dar meu pitaco aqui, aí, Leandro, se quiser complementar, fica à vontade, mas como a gente estava falando aqui de metodologias, o primeiro ponto é que, assim, a venda que a gente chama, né, de B2B, B2C, né, venda de empresa para empresa ou venda de empresa para uma pessoa física, são vendas de fato diferentes. Elas normalmente seguem um processo diferente, usam algumas metodologias diferentes, né? Então, vender, por exemplo, curso é diferente de vender um software, vender um carro é diferente de vender uma assessoria jurídica, né? São vendas diferentes, elas seguem processos e técnicas e métodos diferentes. Então, não existe, e não caia nessa cilada, de alguém falar para você o seguinte, olha, o método para vender no jurídico é o combo de programação neurolinguística, Jolt, Spin com GPT-TBA, Challenger com gatilhos mentais lá no final, e criar uma metodologia, um grupo de metodologias que vai ser a bala de prata do teu escritório. Isso não existe. Não existe. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que funciona
no seu escritório. E para fazer isso, a gente precisa fazer uma curadoria. Então, o que a gente faz? A gente escuta as reuniões, ouve as ligações dos melhores profissionais e dos piores profissionais. E a gente faz um cruzamento do que os piores profissionais falam, o que os melhores profissionais falam. Do que os melhores profissionais falam, o que dali é técnica, do que dali é metodologia que a gente consegue playbookar, padronizar. O que não? O que é conhecimento de negócio? E aí, conhecimento de negócio tem um outro pilar no playbook que é produto. Entenda produto como produto ou serviço, tá? Normalmente, um playbook ele tem, no mínimo, 4 pilares. Um institucional, que é o entendimento da tua empresa, né? Com desdobramento de tudo que o Leandro montou ali de branding, missão, visão, valores, propósito, o que a gente faz, quem é a empresa, elevator pitch, como é que você apresenta a empresa? Institucional, produto / serviço, né? O que eu ofereço para o mercado, processo e metodologia. Então, não existe um playbook de mercado, não existe, que vai falar para você assim, o melhor jeito de vender são essas metodologias aqui. Nem toda metodologia serve para todo tipo de venda. Então, a gente precisa primeiro investigar como é que a venda é feita, qual é o processo daquela venda, quais são os melhores vendedores, o que eles falam, o que eles usam para vender. Tem alguém outlier? Tem alguém que bate 150% da meta, 200% da meta? Investigar primeiro o que essa pessoa faz e aí sim mapear a metodologia que funciona para o escritório. Boa. Então, Vinícius, você entendeu o que o melhor performance faz, todo esse ponto que a Camille está falando, e tem que monitorar. Não tem receita de bolo. A gente gostaria de falar que não faz isso com aquilo, mas a sua realidade pode ser diferente do que a gente está falando. A ideia é você entender, ouvir a sua operação, e ela citou um ponto muito importante, que é gravar. Acho que a gente precisa achar uma forma dos escritórios registrarem o que é conversado com o cliente, porque é a forma de você ver como ajustar. Acho que esse é um ponto uma coisa importante. Que eu complemento, eu acho que é o seguinte, como bem colocou a Camélia e a Giane, não tem receita de bolo, e a gente tem que adaptar a nossa metodologia também à realidade do cliente, né? Numa venda PJ, ou seja, uma venda empresarial, B2B, tende a ser uma venda complexa. E o cliente empresarial, a gente já falou muito isso no mercado, né? É uma compra mais racional, tem múltiplos decisores, e o cliente, ele compra do jeito dele. Então, por exemplo, não adianta eu pensar na melhor técnica do mundo, na técnica que se enquadra ao meu escritório, se o cliente compra só via RFP, ou seja, só via concorrência. Então, não tem técnica. Né? Numa técnica de RFP, o que você precisa? Vai fazer uma boa RFP, entender os requisitos e ter uma proposta competitiva, não vai adiantar a técnica. Então, isso é uma confusão que eu vejo também muito comum no mercado. Às vezes o escritório, né, preparar muito a equipe, né, no ponto de vista comercial, mas ele atua no mercado que não tem muita margem. Ele fala com a área de compras, uma área que vai só ver preço. Então você tem que ter clareza, primeiro, quem que é seu público, como que ele compra, e aí você pegar até as técnicas, né, que estão aí disponíveis no mercado, que a Camille apresentou de maneira sucinta, ver qual que se adapta melhor, a sua realidade e a do cliente. Ótimo, gente. Eu acho que está, na minha visão, a gente está conseguindo passar uma informação de uma forma que faça sentido para o escritório. E aí, linka com uma pergunta aqui do João Vitor, que ele tem colocado como captar clientes em situações cotidianas do dia a dia. É complexo, né? Porque não é no dia a dia que a gente vai lidar com o seu público-alvo. E você saber aonde o seu diferencial atua, qual é o melhor cliente para o seu perfil de oferta, é vital para a sua taxa de sucesso. Quer falar um pouquinho sobre isso, Leandro? Ou, Camille, como captar clientes em situações cotidianas? Vou começar aqui, tá, Camille? Eu acho que assim, essa é delicada. Essa pergunta é boa, João Vitor, né? E é natural a gente ter essa ansiedade, né? Sobretudo quando a gente está com desejo de crescer a carteira de clientes. Mas como é que a gente capta cliente no dia a dia? Primeiro ponto, a OAB, o Provimento 205/2021, não permite a captação, ou seja, não pode pegar uma lista de clientes, sair prospectando, ou ainda ir num evento, na academia, no supermercado, sair distribuindo o cartão. Mas não significa que você não possa gerar negócio no dia a dia. Como é que você capta cliente? Estabelecendo relacionamento genuíno e de confiança, porque o que faz alguém contratar um advogado, seja um advogado pessoa física, um advogado individual, ou um escritório de advocacia, é uma única coisa: confiança. A gente certamente tem que ter o saber jurídico, né? A profissão do direito é uma profissão extremamente técnica, então vocês,
advogados têm que ter um baita saber jurídico. Mas não adianta eu ter um saber jurídico se o meu cliente não tem confiança na gente. E como é que eu construo confiança? Estabelecendo um relacionamento verdadeiro. Então, também não adianta no dia a dia eu ficar amigo do cara lá na academia, porque eu sei que ele tem uma empresa e eu quero vender para ele. E aí eu vou ter ali construir uma amizade supostamente interesseira para gerar negócio com ele. Eu não vou captar. Então, como é que eu capto o cliente no dia a dia? Construindo relacionamentos genuínos e sendo interessante, sendo um profissional, uma pessoa interessante, interesseira. Eu acho que é isso. Boa pergunta. Legal. Bom, vou deixar um pouquinho de lado aqui a pergunta. Quer complementar? Eu acho que é delicado esse tema, né? Porque quando a gente fala do profissional, né? Eu concordo com o Leandro, que é contratado pela relação de confiança, existe ali uma coisa que eu falo, que advogados normalmente são excelentes negociadores, né? Porque na grade curricular deles, inclusive, tem negociação, porque o papel dele é gerenciamento de interesses. Mas nem sempre são bons vendedores, né? A maioria dos advogados são pessoas que cresceram através do boca a boca, através da recomendação, através da indicação. Então, só para complementar o Leandro, tem um livro que eu gosto bastante, que é o Manual de Persuasão do FBI, e que, para nossa sorte, tanto vendedores quanto líderes de vendas, ajuda a construir essa relação de confiança, porque você imagina um cara do FBI infiltrado que tinha que ganhar a confiança de uma pessoa que era inimiga. Então, ele, com o tempo, construiu uma fórmula da confiança, né? São 4 pilares: proximidade, frequência, duração e intensidade. O que é isso? Proximidade é proximidade física, né? Então, o que o Leandro falou, você quer vender para o cara da academia que você sabe que tem uma empresa que está dentro do teu ICP, né, do perfil de cliente ideal. Você tem que ter proximidade. Então, você vai para a academia, por exemplo, uma vez no mês e esbarra com ele uma vez no mês, você não tem proximidade suficiente para essa pessoa construir uma relação de confiança com você. Frequência. Frequência é, de fato, cadência, né? Então, se eu tenho proximidade física, mas essa cadência, essa frequência é muito distante, eu também não construo confiança. Então, proximidade e frequência. Proximidade é proximidade física mesmo, né? Então, quantas vezes eu vejo essa pessoa, estou fisicamente perto dela, ou pelo menos por videoconferência aqui. Eu com o Leandro, por exemplo, é um cara que me foi apresentado pela Jeane. A Jeane é uma pessoa da minha confiança e o Leandro acabou se tornando uma pessoa da minha confiança por intermédio da Jeane. E a gente tem feito alguns eventos juntos, a gente se encontrou no RD. Então, com o tempo, essa proximidade e frequência acaba criando essa relação de confiança que pode gerar negócio entre a gente, que não geraria se não tivesse esse intermédio e essa proximidade e frequência. O que é duração? Duração é tempo mesmo, né? Quanto tempo você interage com essa pessoa? Por quanto tempo? E intensidade, gente, é o real interesse em satisfazer a necessidade do outro. E aí o que o Leandro falou é ser interessante, não interesseiro, né? Assim, é ajudar o outro de forma genuína. Por exemplo, compartilhar um conteúdo relevante para aquela pessoa de forma genuína. Então, se a gente pegar o que o código de ética diz, né? Que você não vai poder panfletar por aí. E o Leandro traz para a gente que você precisa construir relações de confiança com a sua rede, né, de network, ali de contato. Busque ter proximidade, frequência, duração e intensidade com as pessoas, né? E não sair panfletando, mas construir uma rede de pessoas que você possa fazer negócio, que você seja uma pessoa que agregue valor para elas antes mesmo de fechar um negócio, e aí tomar uma ação com base nesses primeiros clientes que você tem, ou nesses clientes que você conquistou, de boca a boca, né? De ações onde essas pessoas queiram te recomendar para outros amigos, assim como a Jeane me apresentou o Leandro, né? E me apresentou para o Leandro, que essa pessoa tenha tanto estímulo, né? Dessa proximidade, frequência, duração, intensidade, que ela se sinta estimulada a te conectar com outras pessoas, a potencializar o seu trabalho, a dar maior visibilidade do seu trabalho. Aqui seria até interessante, Jeane, falar um pouquinho da nossa jornada juntas, né? Porque a Jeane trabalhou comigo como cliente, eu fiz um trabalho com a Jeane, que foi um trabalho de construção de relação de confiança. Eu mandei um kit para casa da Jeane quando a gente finalizou o projeto, depois eu mandei um livro de presente para a Jeane.
isso buscando essa relação não de forma interesseira, mas para ser uma pessoa interessante para ela comercialmente falando, entendeu? Então, isso é uma construção de longo prazo, isso não é um negócio que você vai fazer de um dia para o outro. É algo que precisa de fato ser genuíno. Quantos eventos eu já convidei a Jeane? Falei, Jeane, olha, tem um VIP aqui que eu consegui com uma empresa, um evento super legal, que pode fazer sentido. Ela foi, inclusive, um com o Leandro, né, que foi onde eu conheci ele pela primeira vez. Então, gente, isso é uma construção. Construção. Não é sair panfletando por aí. Que você não está vendendo pé de moleque. Né? Você está vendendo um serviço que requer uma relação de confiança. E no supermercado panfletando, ninguém vai confiar em ninguém. Então, é importante essa construção. Legal. E até no mercado corporativo, que não tem nenhum impedimento relacionado a código de ética, por óbvio, mas também não funciona. Ninguém usa mais esse tipo de abordagem. Né? Então, não funciona em nada, eu acho. Eu acho que relacionamento, confiança, ser relevante, ouvir o que o seu cliente, você dá palco ou dá audiência para o seu cliente falar. Um dos pontos que é destaque, não sou eu falando do meu serviço, é a empresa tal que está colocando que ela teve X% de melhoria, tantos por cento de aumento na produtividade, tantos por cento de resultado. Isso efetivamente é melhor do que você falar de você ou sair numa abordagem que não é relevante, que não vai trazer negócios. Né? Falando tudo isso que vocês disseram, o Thiago contribuiu aqui, Thiago Zóia, obrigada, Thiago, pelo papo. Ele falou, na visão que eu tive aqui, ele deu uma concordada bem forte em relação ao que a gente falou, de que nenhum método é tão eficaz quanto o tal do boca a boca, que é o que gera confiança, que é o que gera esse processo. E aí ele pergunta se, quando o cliente chega por indicações, parece que é um dos fatores fundamentais para a contratação. Que aí é alguém te indicando, esse é o melhor cenário, esse aí é o que a gente chama de o melhor lead, né? A melhor chance de fechamento. Que a reserva é feita pelo cliente sobre a capacidade de pagamento do preço. Embora eu entenda indispensável produzir conteúdo, vejo que os nossos casos, perfil social, podcast, etc., serve apenas para validação de existência do escritório. Legal que o Leandro pode compor alguma visão sobre esse assunto. Vocês pensam que isso é um erro nosso ou, de fato, uma tendência da advocacia? O que vocês entendem? Eu não entendi o que ele acha que é um erro. Eu também não. Esse fato de só acreditar que o resultado vem do boca a boca e que todos os processos de redes sociais, podcasts, gerar conteúdo é mais uma situação para validar a existência do escritório. Ou se ela traz resultado e ele está com uma visão errada e continua investindo nesse ponto. E aí, Leandro, já vou te passar também a pergunta do nosso colega Paulo Basílio, que é como se vender mais nas redes sociais. Acho que talvez... 2 em 1, hein, Leandro? Segura essa. Vamos lá. Eu acho que a pergunta é boa, né? E as duas são, né? Mas vamos lá, não está errado não, tá, Thiago? O que acontece? A gente está conversando aqui que a advocacia ela é muito pautada na confiança. E confiança a gente faz via boca a boca. A grande questão, Thiago, é que mudou o jeito de fazer boca a boca. Antigamente, agora eu vou usar aqui a Cameli como a minha referência. Se eu pedisse uma indicação de um profissional de vendas no passado, para a Jeane, ela falou, até que a Cameli, ela ia me indicar e eu ia automaticamente ligar para a Cameli. Só que em 2023, com redes sociais, site, tecnologia, agora inteligência artificial, eu peço a mesma indicação para a Jeane. O que eu vou fazer antes de ligar para a Cameli? Eu não vou confiar cegamente na Jeane. Eu vou validar a Cameli. Eu vou consultar 2 coisas, no mínimo. O site da empresa da Cameli, o perfil dela no LinkedIn, eventualmente no Instagram dela. Ou seja, eu vou avaliá-la nas redes sociais. Então, Thiago e demais, é fundamental, porque a maneira de se fazer boca a boca mudou. E hoje também tem muito mais opções de profissionais de venda. Então, se a Cameli não estiver produzindo conteúdos e tudo mais, pode ser que nem a Jeane lembre dela, mesmo tendo tido uma baita experiência com ela, né? Então, é fundamental o escritório ter estratégias de comunicação, mas a gente tem um desafio aqui, que eu volto ao nosso começo aqui do nosso webinar. A gente tem que ter um trabalho de curadoria também, ficar fazendo relacionamento. Então eu quero mostrar valor, ficar mandando artigo, texto da hora, ninguém tem tempo para ler. Então você tem que ser, como um advogado, uma advogada, um baita curador, mandar aquele artigo na medida certa. E eu só vou conseguir fazer isso
se eu tiver proximidade com o meu cliente, se eu saber exatamente qual que é o problema dele, qual que é o desafio dele, entende? Então, sim, produzir conteúdo é importante, né? Mas tem que ter esse papel de curador. Sobre a importância, né? Como alavancar, né? Essa é a pergunta, né, Jeane, nas redes sociais? As redes sociais, É uma boa pergunta também. Bom, primeiro ponto, né? É uma pergunta ampla. Até pelo tempo aqui, não dá para a gente dissecar essa discussão. Até, Eugênio, é uma pauta aqui de um outro webinar aqui para a gente pensar aí para 2024. Mas inclusive tem um webinar que a gente fez sobre marca pessoal, né? Aqui com a Thomson Reuters, que depois vocês podem consultar. Mas objetivamente, primeiro ponto, eu tenho que entender qual rede social que eu devo estar presente. Evidentemente, tem várias opções, hoje até TikTok, que não é mais só dancinha, mas o fato é, escolher bem um canal, bem uma rede social é importante para começo. Eventualmente, depois você pode ter um perfil no LinkedIn, no Insta, no TikTok. Mas a dica é, se não tem nenhuma, escolha uma. E aí, como produzir conteúdo? De novo, eu tenho que produzir conteúdo que o meu cliente quer saber. Então, eu tenho que pensar na pauta, no que eu vou falar. Só postar notícia, link de notícia, isso não vai gerar diferencial. Outra coisa, eu tenho que pensar no formato que o meu cliente vai consumir e o formato adequado da rede social. Então, por exemplo, você tem um Reels dentro do Instagram que não tem dentro do LinkedIn. O LinkedIn tem um recurso de enquete, também tem no Insta, mas na enquete no LinkedIn funciona de um jeito diferente do que do Insta. Então, eu tenho que entender tudo isso, né? E como é que eu descubro o que produzir? Bom, vocês podem, primeiramente, pegar alguns clientes ou potenciais clientes e perguntar para eles. O melhor jeito de descobrir o que o cliente quer saber é perguntando, e não tem problema nenhum perguntar. Então, pega uma lista dos 5, 6 principais clientes e perguntam que tipo de conteúdo eles gostariam de receber, ou ainda, não, eu não tenho nenhum cliente nesse mercado que gostaria de produzir conteúdo. Então, pega uma lista de prospects e fala, olha, eu estou produzindo conteúdo, vou iniciar a produção de conteúdo aqui para gerar valor no seu mercado. Você toparia a gente conversar 20, 30 minutos para eu pensar em pautas que possam vir ser interessantes para o seu negócio? Quando você coloca dessa forma, você não está querendo vender nada para ele. E minha dica, gente, quando isso é feito de maneira genuína, pode até gerar negócio. Mas aí também faça uma outra ponderação. Não façam isso com segundas intenções. Novamente, tem que ser interessante e não interesseiro. Então, a melhor forma de atuar nas redes sociais é definir a rede social, produzir conteúdo e ter frequência. Rede social é frequência. Se eu tenho 1000 seguidores, eu faço um post, não significa que as 1000 pessoas vão ver esse post. Muito pelo contrário, uma fração muito mínima. Então, eu tenho que estar o tempo todo produzindo conteúdo com regularidade. E outra coisa que as pessoas esquecem, quando eu estou em rede social, comentar, curtir o que as pessoas fazem é produção de conteúdo também. Eu vejo muitos advogados produzindo conteúdos bárbaros de excelente qualidade, mas ele só faz o post e ele some. Ele faz um post de manhã e só aparece no outro dia para fazer outro post na outra manhã. Você tem que tirar algum tempo ao longo do dia para ir lá, curtir e responder. Porque você tem um aluno e você tem pessoas também, você tem um indivíduo do outro lado lá. Legal. Olha, estamos caminhando para o final. Estão chegando perguntas aqui, que o pessoal do marketing está passando. Pessoal, acho que não vai dar para a gente responder todas, mas a gente se compromete a estar respondendo para vocês. O que for de marketing eu passo para o Leandro vai respondendo. E o que for de processo comercial, a Cameli também, e eu também posso apoiar. Eu queria muito trabalhar esses últimos 5 minutos numa mensagem final de vocês. Queria que vocês ficassem super confortáveis de colocar. Já agradeço a participação, eu sou fã de vocês dois, eu acredito que não existe processo de venda sem um marketing adequado e sem uma disciplina comercial, um processo. Colocar as pessoas certas no lugar certo e criar processos para isso ser replicado. Realmente o que eu acredito em crescimento, como a gente faz isso de forma sustentável. Mas queria deixar os últimos minutos, fiquem super confortável, começar com a Cameli, suas mensagens finais para o nosso público e te agradecer. Eu que agradeço, Jane. É sempre um prazer conversar com vocês sobre esse tema, né? A Jane já me conhece ali há mais tempo. Agora o Leandro já deve ter percebido que eu sou uma apaixonada por vendas, né? Eu sou filha de vendedores, então você imagina que eu sou uma pessoa que nasci na área comercial, que vejo a área comercial como uma área brilhante, né? Eu sempre falo que
Eu quero estar viva para ver pais tendo filhos e falando assim, ai, quando crescer eu quero que seja vendedor. Então, eu sou uma apaixonada por vendas, então é sempre um prazer vir aqui e falar sobre vendas, principalmente com o público jurídico, que eu sei que é um público que está ainda iniciando, né? A maioria deles estão iniciando nesse tecniquez da vendas, né? Dessa coisa mais processual e técnica e metodológica da venda. Então, é muito legal, eu curto muito. Fiquem à vontade para me adicionar nas redes sociais. Eu sei que talvez algumas pessoas tenham perguntas aí para fazer, queiram tirar dúvidas que a gente em uma hora não conseguiu sanar de todo mundo. Tem muita gente que se inscreveu aqui no evento, então eu imagino que tenham muitas perguntas que muitas pessoas não conseguiram mandar. Então, podem me adicionar. Eu sou bastante ativa tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, quem quiser me adicionar, mandar pergunta, meu SLA é de 48 horas, tá? Então, em 48 horas eu respondo. E aí é só adicionar do jeito que está aqui aparecendo para vocês, @CamelleRabelo, tá? Esse nome peculiar você com certeza não vai me confundir com uma outra pessoa, porque não tem. Então, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, podem adicionar aí @CamelleRabelo, me mandar uma mensagem falando, olha, participei ali do webinar, e podem mandar perguntas relacionadas a vendas, que vai ser o maior prazer em responder. Bom, legal. Eu agradeço, Jeane, mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e com a Camelle, que eu admiro. Eu já tinha falado para a Camelle que eu conheço o trabalho dela há muitos anos. E, gente, para quem não sabe, a Camelle tem um livro que chama Liderança e Gestão de Alta Performance em Vendas, que eu recomendo bastante, tá? Inclusive, estava como best-seller na Veja recentemente. Então, é um livro que eu não tenho dúvida que vocês vão poder se aprofundar nessas discussões. Como recado final, eu acho que o mercado jurídico vem passando por transformações, isso traz inquietude, sim, traz desafios, mas também traz oportunidades. Nessas horas, eu sei que pode bater o medo e é natural, tá, gente? Puxa, mas e agora? Eu sempre fiz de um jeito, vai mudar? Sim. O que eu particularmente acredito é que não tem receita de bolo. Nessas horas surgem uma série de gurus vendendo atalhos e caminhos que eventualmente pode funcionar uma ou duas vezes, mas eu particularmente acredito que isso não tem consistência. Então, se aprofundem bastante em temas de marketing, gestão, vendas, inovação, né? Vocês podem me acompanhar no @LeandroHRamos, também faço postagens no LinkedIn e no Instagram. E tem o Juridicast, que é um podcast que já acabou de completar 4 anos, tem quase 200 episódios. Toda quarta-feira, às 7 da manhã, a gente tem um conteúdo. O Juridicast nasceu como um podcast de marketing jurídico, acabou evoluindo para discussões de inovação, de gestão. Enfim, hoje a gente tem 16 editorias no Juridicast. Então, inclusive, tive o prazer de entrevistar a Jeane lá, falando sobre gestão de negócios no mercado jurídico, né, Jeane? Então, foi um prazer estar aqui e fico também à disposição. Tá Esse bem? é um exemplo de conteúdo relevante, né, Leandro? Acho que ali você aprende e sai com a informação bacana. Legal falar do Juridicast, que eu sou fã também, já há 4 anos no mercado e ajudando bastante o mercado jurídico a entender os processos de tecnologia. E falar em tecnologia, temos nós, a Thomson Reuters, que é a responsável por esse momento, por esse encontro. Conte conosco em relação a tudo que você precisar para automatização, para o processo de trazer seu escritório para um processo mais voltado à tecnologia. Então, o Reuters é um braço forte nesse sentido. E aí você vai ter tempo de cuidar dos seus clientes, que eu acho que é esse o grande ponto, né? Adotar métodos de marketing, adotar processos de venda. Eu acho que tudo é muito próximo, por isso essa ideia de falarmos todos aqui. A automação trabalhando para que você tenha produtividade e tempo, controle dos seus processos e consiga rever sua rotina e fazer um processo escalável, um processo de venda rentável. Aline, terminamos em tempo. É isso aí, pessoal. Gente, muito obrigada, Camelle, Leandro, G, por essa moderação. Eu informo que essa gravação ficará disponível em alguns dias no site da Thomson Reuters, www.thomsonreuters.com. Eu reforcei aqui também no chat o LinkedIn dos palestrantes, então fiquem à vontade para adicioná-lo nas redes sociais. E é isso, pessoal. Acredito que nossa audiência aprendeu muito com vocês. Foi um papo, acho que muito bom, muito enriquecedor, né, para o segmento jurídico. Espero encontrá-los novamente em outros encontros. E para o pessoal, para a audiência, até o próximo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado A todos. Obrigada, gente.